Paz do Senhor, povo de Deus, para nós é uma grata satisfação mais uma vez estar com vocês, gravando mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, dando sequência ao estudo que nós estamos trabalhando sobre limpeza da alma, deixando bem claro de que não sou um profissional nessa área. Nós estamos aqui tentando trazer uma ajuda, como nós fazemos na igreja, levamos aquela palavra de instrução que serve tanto para você quanto para mim. E eu quero, neste momento, começar glorificando o nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero lembrar você que não é inscrito no nosso canal, faça a inscriçãozinha, deixe o seu like, compartilhe, ok? Comente aí nas nossas redes, porque é muito bom você fazer parte dela. Sem mais delongas, vamos ao texto da Bíblia Sagrada, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 6, e versículo de número 5. Diz-nos assim o texto sagrado. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, continuamente perversa, continuamente ruim. Então, são as áreas das nossas vidas que precisam de cura. Vai ser exatamente mente, vontade e emoção. Esse é o nosso tema deste momento. Então, já vai abrindo a sua Bíblia aí, pegando o seu papelzinho se você tiver, e vamos lá, sem mais delongas, já demoramos demais. Mais uma vez repetindo, limpeza da alma, trabalhando sobre o assunto, área que precisa ser limpas. Escute, mente, vontade e emoção. Lemos o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, que fala que o pensamento do homem, a maldade do homem era perversa de contínua. Com isso, nós damos início ao nosso estudo falando sobre a questão da mente. Quero lembrar para você que a mente, ela é a sede do intelecto. A mente é a sede do intelecto, pensamentos e memórias. Escute bem. Quando nós falamos da mente, nós estamos falando do nosso estado de pensamento. A mente humana, ela pode ser comparada a uma grande hidroelétrica do mundo. É algo fantástico que Deus deu ao homem, é algo espetacular. Interessante que o homem não chega a usar nem 10% da sua mente. Com toda a ruindade que o homem tem, usando menos de 10%, imagine se ele usasse todo, né? Sábio é Deus, sabe o que está fazendo. Deus, ele deu capacidade ao homem para pensar, raciocinar, refletir, criar. Agora, como seria então Adão antes da queda? Adão era um homem altamente inteligente. Era um homem que Deus tinha dotado ele muitas coisas, mas infelizmente Adão cai, transgride, peca, se ausenta de Deus. E aí nós entendemos a importância dos inventos do homem a partir da inteligência que Deus deu a ele. Ora, o homem inventa a roda, o telefone, o avião, o antibiótico, a bomba atômica, inventou coisa boa, mas também inventou coisa ruim. Interessante, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo conhece muito bem o ser humano. Se você, por acaso, abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo de número 2 e versículo de número 24, eu gosto muito desse texto, porque esse texto aqui, ele demonstra o conhecimento que o Senhor Deus tem sobre nós, sobre o homem. João, capítulo 2 e versículo de número 24. Embora saiba de cabeça, não posso deixar de usar a Bíblia, que é a nossa regra de fé. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Não necessitava de que alguém testificasse do homem,
porque ele bem sabia o que havia no homem. O Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa vida, ele conhece bem o pensamento do homem. Sabia como eram os fariseus, os escribas, os herodianos, os zelotes, sabia como eram aqueles homens daquela época e que muitas vezes está usando da imaginação, da sua mente, para tentar desfocar o próprio Cristo. No livro de Mateus, capítulo 9, versículo 4, eu gosto que Jesus diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Então você começa a fazer a sua observação da questão da mente humana. Então essa mente humana é uma área que precisa de limpeza, que precisa de cura, porque muitas pessoas estão doentes da alma, então estão muito doentes. Então a mente, ela foi canalizada para o mal, para algo terrível. Por quê? Pela ausência do Espírito de Deus sobre ele. A mente foi corrompida por conta do pecado. E por conta do pecado, o homem se afasta de Deus e tem a sua mente corrompida. Então, a mente é um campo de batalha. Nela alcançamos vitórias ou derrotas. Interessante, queridos, que o Senhor vai me falar sobre isso. É tão importante que foi o primeiro alvo de Satanás. Onde foi que Satanás, a ação primária de Satanás? Na mente. Porque veio, trabalhou com Eva, fez Eva sentir o desejo pelo fruto. Interessante, olha. Através da imagem e pensamento, Eva olhou para o fruto. Porque quando Eva olha para o fruto, a questão da imagem e do pensamento. A imagem gera o pensamento, ou seja, ela é a mãe do pensamento. Porque quando você olha para alguma coisa, você já pensa em algo. Quer ver um exemplo? Eu digo assim, ó, não pense no elefante cor-de-rosa. Aposto que você pensou no elefante cor-de-rosa, não pensou? Mas eu pedi que você não pensasse. Não tem como você fugir disso. Então o pensamento gera sentimentos, emoções. Às vezes você está ali, aí começa a pensar no amor que se perdeu, em alguém que se foi para a eternidade, uma pessoa que você amava que de repente não está mais do seu lado, você começa a se lembrar, começa a se entristecer e se angustiar. Então o sentimento gera uma ação ou reação. Interessante, queridos, que a mente, ela foi o campo de batalha, né? Onde o inimigo trabalhou com Eva. Na tentação de Eva, foi um campo de batalha, imaginação. Lá quando o Senhor Jesus Cristo foi ser tentado pelo diabo, o diabo também trabalhou na mente, no campo de batalha, para tentar trazer a Jesus o desejo pelas coisas do mundo. Parece que o diabo não conhecia Jesus, né? Desde o princípio. Mas interessante que, por isso que é um exemplo, ó, eu digo assim, ó, ou vontade de comer uma picanha, né? A gente só falta ir ali tomar um copo com água e pedir uma Coca-Cola bem gelada. Para quem gosta, eu não gosto. Então, vamos lá. Os especialistas em propaganda dizem que se você despertar a emoção de um cliente com relação a um produto, você já alcançou 90%, ou seja, imaginação. Então o produto já está 90% vendido porque você conseguiu alcançar o pensamento do homem. Que é um exemplo, propaganda de cigarro. O cigarro faz tão mal ao ser humano, mas as propagandas de cigarro é bonita. Propaganda de margarina é a coisa mais linda do mundo, mas faz mal a você. Propaganda de posto de gasolina, tudo isso faz com que você vá consumir o produto. Então, sempre também na questão do apelo sexual. Já prestou atenção que as grandes empresas fazem suas propagandas trazendo o apelo sexual? Para que os homens, principalmente, sejam trazidos a isso? Mas damos continuidade. Ela está sempre dentro da estratégia de Satanás para poder confundir. Com a imagem e pensamento, ele traz angústia, medo, insegurança, depressão, traumas, lembranças. Porque é isso que ele traz. Ele traz essas lembranças, rebeldia e pecado, com a questão do pensamento. É na mente que estão os elementos básicos para Satanás destruir o homem. Sabia disso? A imagem e pensamento, ou seja, lembranças e traumas. É aqui onde o inimigo da nossa alma está trabalhando. Mas que o Senhor Deus te guarde. Isso são os pensamentos que são misturados com o engano, as mentiras com as verdades que o diabo vai trabalhando. Ele vai aqui distorcendo aquilo que você crê.
E isso torna-se um campo de batalha. Sabia que a cabeça do ser humano é um campo de batalha? Olha o que o apóstolo Paulo, quando está escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, é um campo de batalha. Há uma guerra entre eles. Satanás, ele quer enganar o homem. E como é que Satanás quer enganar o homem? Quer enganar o homem, primeiro, quanto ao caráter de Deus, imagem distorcida de Deus. Você já prestou atenção que os filmes, as novelas e muitas encenações teatrais querem desfocar a imagem de Deus? Existe um grupo aí criado por Satanás que vez ou outra lança programas para descaracterizar Cristo, colocar Cristo como homossexual, ou seja, querendo tirar a figura, querendo tirar o poder de Deus. Mas Satanás tenta destruir a imagem de Deus quanto a si mesmo. Ele tenta enganar o homem quanto ao caráter de Deus, quanto a si mesmo. Por quê? Porque o diabo tenta passar a imagem de que é bonzinho ao mesmo tempo de que não existe. E aí é ruim. Quanto a si mesmo, baixa estima e vive enganando, como ele enganou Eva. Quanto ao seu semelhante, intrigas e ressentimentos. E isso é onde o diabo vai agir. Ele quer enganar o homem. Quanto a ele mesmo, Satanás, faz pensar que ele não é tão mal e que ao mesmo tempo ele não existe. Então, observe que a mente é um campo de batalha. A mente é um campo de batalha e nela alcançamos vitórias ou derrotas. Eu e você precisamos, meus queridos e amados irmãos, vencermos. É na tua mente que você é mais do que vencedor. Há duas pessoas disputando a nossa mente. Uma ao lado do outro. O Espírito Santo e Satanás. Isso mesmo. Lembra do Gálatas 5,17? O Espírito opõe em si a carne opõe em si ao Espírito, os dois gladiam entre si. Olha, você está entendendo? Compreendendo a ação? Como o diabo está tentando trabalhar? O diabo está tentando enganar? A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou. A serpente está tentando enganar ao homem, mas o Espírito Santo no seu espírito, em mim e em você, ele quer levar o homem, essa mente cativa a Cristo, a submeter-se a Deus. O Espírito Santo quer levar eu e você a submeter a nossa vontade ao senhorio de Cristo. Ele não obriga, ele não invade, ele não entra sem permissão, mas ele nos constrange. É um constranger bom, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando ele nos traz, veja aí a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo de número 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando a nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando o Senhor Jesus começa a demonstrar, pelo seu amor, pelos seus feitos para mim e para você, de que eu preciso compreender a sua bondade e a sua santa misericórdia. Satanás usará todo tipo de sutileza para dominá-lo, para utilizar a tua mente para o mal. Seu objetivo principal é a distorção das verdades de Deus. É aqui que começa toda a batalha. Eu gosto de um texto, se você tem a sua Bíblia, é Tiago capítulo 1, versículo de número 15. Por exemplo, você começa a pensar em coisas indecentes, na lascívia, na pornografia e no sexo, você acaba querendo fazê-lo, porque o diabo começa a trabalhar nessa área. Veja Tiago 1,15. Depois, havendo a concupiscência, desejo exagerado pelas obras da carne, concebido, ou seja, quando você deseja, quando você quer, quando vai para a tua mente, quando você imagina, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, porque a pessoa começa a pensar e ele quer então colocar em prática. Mas Jesus guarda a minha vida e a tua em nome do Senhor. Então, segundo Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja alguma
alguns de alguma sorte corrompidos nos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, Paulo é muito sábio quando ele diz em 2 Coríntios 4:4, mas o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O diabo, ele tenta destruir a imagem de Deus, a imagem de Deus Todo-Poderoso. Posso dizer para você, meus queridos, que a mente é sua. A mente é sua. E é você que tem autoridade sobre ela. Bote isso no seu coração. A mente é sua e é você que tem autoridade sobre ela. É você que determina que tipo de pensamentos e imagens vão chegar aqui. É você que acessa o teu banco de dados. É você que bota aí no teu coração o que você quer. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam cocô sobre ela. Isso aí eu posso. Romanos, capítulo 12, 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está sempre trabalhando sobre esta vontade. Filipenses 4:8, olha o que ele manda aqui da mente. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, ele diz, nisso, pensai. Quando ele traz agora esse entendimento, esse pensamento do homem. Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se tem um jeito de tu alimentar a tua alma, a tua mente, é na palavra. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Provérbios 4:23, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus. Antes da palavra de Deus penetrar no Espírito, antes que a palavra de Deus penetre no Espírito, terá que atingir o entendimento. Ela só vai para o Espírito se atingir o teu entendimento. Compreendes? Romanos 10:17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. É aqui, meus irmãos, que nós temos que compreender. É o erro de pensamento. Argumentos falsos, com aparência de verdade. Porque as pessoas elas não conhecem a palavra e o inimigo vai trazer argumentos falsos a respeito da filosofia, da lógica, da fé para o ser humano. Porque a pessoa precisa ter este encontro com o Senhor nosso Deus. É a palavra de Deus que destrói esse sofisma, altivez, fortaleza, raciocínios. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vou ler para você. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruir os conselhos e todas a altivez que se levanta contra o consentimento de Deus, o conhecimento de Deus, perdão, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja que ele chama esse homem ao conhecimento para que toda filosofia, coisas humanas seja desfeita. O diabo não entra no campo da mente se você não permitir. Se ele entrar é porque você deixou, mas você pode expulsá-los. Como? Com a palavra, orando, buscando ao Senhor nosso Deus. Com isso, nós entendemos que dentro dessa questão da mente, existe o alvo de Satanás. E qual é o alvo de Satanás? É levar o homem à passividade mental. Você já viu um adágio popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Já viu esse ditado popular? Os demônios, irmãos, escute aqui, eles gostariam de possuir todos os homens. Para isso, trabalham na pessoa até que a mente dela se torne uma mente passiva, fique passiva, o que resultará também em uma vontade passiva, e assim acontece a possessão.
Quando o maligno ele começa a trabalhar, fazer com que você fique com a mente desocupada, e ele vai entrar e vai agir. Este é o alvo da nova era, movimento do anticristo. Tentar fazer a passividade da mente do homem. As técnicas de relaxamento e meditação visam levar o homem a um estado de passividade mental, desocupar a mente, né? Estado de alfa. Perde o estado de vigilância. E aí, onde o inimigo da tua alma quer que aconteça com você, que você perca o teu estado de vigilância. No momento de relaxamento, nesse momento de relaxamento, que dá início, né, ao homem, que dá início ao homem desocupar a sua mente. Quando você dá essa passividade para o maligno, esvazia a mente, você está dando a ele espaço para que ele entre. Pense nas coisas que são de cima, do alto, do Senhor Deus. Busque em oração e pela palavra. E com isso, escute algumas ações da passividade mental. Como é que eu entendo que sintoma você vai ter quando há essa passividade mental? Quais são os sintomas? Aí eu vou só citá-los para você rapidamente. Primeiro, pensamentos repentinos, ou seja, paradas repentinas, imaginação descontrolada, falta de concentração, divagação, esquecimento, fantasias, insônias, pensamentos prisioneiros de alguns certos padrões. São aquelas pessoas que elas se alimentam dos seus pensamentos, se alimentam daquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. É na mente que estão arquivadas todas as nossas lembranças. E é você que acessa. Quem acessa a tua lembrança não é o diabo. E nem Deus, é você. Agora por que você acessa? Porque o diabo fica te pedindo. E de vez em quando você acessa. Você já prestou atenção? Que vez ou outra a gente lembra de uma música do passado e daqui a pouco a gente está cantando. Você já prestou atenção que às vezes você passa num lugar e alguém está botando aquela música velha chata que parece chiclete. Quando você olha, você está cantando aquela música, porque aquilo vem na tua mente, é assim que o diabo faz. Então, é na mente que estão arquivadas todas as nossas lembranças, boas e ruins. Arquivo morto, que nós chamamos, né? É na mente que estão alojadas as maiores fortalezas, complexos. É na mente que atuam as minhas vitórias e as minhas derrotas. Está tudo guardado lá. É exatamente quando eu preciso buscar no Senhor alguns tipos de espírito que operam na mente. Por quê? Você vai buscar, você dá liberdade para eles. Aí vamos pensar alguns tipos de espírito. Olha aqui. Espírito que opera na mente. Escute, ó. Orgulho, incredulidade, rebelião, amargura, crítica, inferioridade, ciúme, suspeita, medo, fracasso, competição, dúvida, autocondenação, rejeição, sentimento, insegurança, autopiedade, timidez, fantasias, depressão, confusão, engano, intelectualismo, mentira, ódio, medo de não ser aprovado. São ações malignas que ele usa. E com esse sentimento que nós falamos aqui, essas pessoas muitas vezes elas são dominadas. Porque o diabo usa desses artifícios para atacar a tua mente, para te enfraquecer, para te fragilizar. Mas eu quero que você repita comigo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um vencedor, meu querido. Quando chegamos para o reino de Deus, quando você aceita Jesus, nós trazemos muito lixo mental. E agora nós precisamos nos livrar desses lixos mentais. Precisamos nos livrar. Ajustar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Lembra de Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando você aceita Jesus, você precisa ajustar o teu pensamento. Segundo, você precisa ter a mente de Cristo. E como é a mente de Cristo? Repita comigo: pura e santa.
Colossenses 3:1. Porque quando ele chega em Colossenses 3:1, ele manda pensar nas coisas que são do alto. Ele manda você pensar nas coisas celestiais. Olha só. Portanto, se já, olha aqui que ele diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra do Deus Todo-Poderoso. Então, esse lixo mental, você só vai conseguir limpar se tu ajustar os teus pensamentos, se tu pensar nas coisas que são de cima, e se você tiver a mente renovada. Pelo quê? Palavra. E sim senhor, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, se molde, se torne igual, copie, não é? Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Estamos entendendo a forma que Deus está agindo. Então a fonte que alimenta a mente deve mudar. Aí eu lhe pergunto, aonde é a tua fonte de alimentação? Aonde é que tu alimenta a tua mente? Na palavra? Na oração? Na comunhão? No jejum? Na consagração? Ou na novela? Na fofoca? No disse-me-disse? Aonde é que você está alimentando a tua mente? Nas conversas torpes? Tudo o que fazemos e dizemos é reflexo do que está na nossa mente. Tudo que dizemos ou fazemos é reflexo do que está na nossa mente. Nossas decisões, atitudes, todas são refletidas naquilo que nós estabelecemos pelo nosso pensamento. Nossa mente é como um computador. Só sai o que entrou. É um programa. Só sai se estiver lá. Então, a fonte que alimenta a mente deve mudar. Mude a fonte de alimentação. Mude o programa. Vamos reprogramar a mente. Salmo 119:97 diz: Ó, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo o dia. E com isso, queridos, começamos agora a perceber a bondade e a misericórdia de Deus. Com isso, surgem as características dos maus espíritos que atuam na mente. Por quê? Se você não reprograma a tua mente, se você continua pensando nas coisas do mundo, então você precisa ter cuidado, porque são características dos maus espíritos que atuam na mente. Primeiro, pensamentos de maus espíritos invadem, vêm de fora para dentro, vêm entrando pela porta da mente. Pensamentos alheios, a nossa escolha ou controle, entram sem avisar. Começa com pequenas sugestões, né? Você vê, por exemplo, uma propaganda na televisão um pouco maliciosa, atualmente, imediatamente ela é aguçada, ela é ativada. É preciso rejeitar pelo exercício da vontade. Eu não quero, em nome de Jesus, eu pertenço ao Senhor. Os espíritos demoníacos forçam, empurram, coagem o homem a agir imediatamente. Ou seja, algo repetido como: atire-se pela janela, tire a sua vida. Por que não joga seu carro contra um muro? A vida está ruim. Se suicide. Esse período desse Covid-19 tem muitas pessoas tirando as suas vidas porque estão perdendo os empregos, estão com medo da enfermidade que não conhecem. E aí a solução que elas têm é tirar a sua vida. Mas que o Senhor Jesus guarde a mim e a você. Em nome do Senhor Jesus. Suicídio é exatamente o início da fraqueza do homem, porque ele não consegue controlar e o diabo vai depois se suicida. Então são características demoníacas. Outra característica causa confusão mental. Seus pensamentos se confundem, paralisando a mente e fazem com que a pessoa não pense de modo claro. O branco na mente é sintoma de uma influência estranha. Compreende? Às vezes a gente está naquele branco, meu Deus do céu, não sai nada, parece que está tudo vazio. Com isso, entendemos que tudo isso tem um objetivo. Qual é? O inimigo da minha e da tua vida querendo controlar a minha e a tua mente. E aí, vemos a passividade da mente é a estratégia de Satanás para dominar o homem. Para que ele exerça esse domínio, precisa de uma mente passiva, que habite, não é? Que habitue a não raciocinar. A passividade
leva as pessoas a facilmente ao engano. Tem gente que tem preguiça de pensar, sabia disso? E com isso, e o que é o engano? Convicção errada acerca de qualquer coisa sem que tenha consciência do erro. Eu vou repetir, o que é o engano? Convicção errada acerca de qualquer coisa sem que tenha consciência do erro. E aí, nós entramos no sintoma da passividade mental. Qual é? Quando existe inatividade, ou seja, uma ação se faz necessária e não consegue. Quando existe uma ação descontrolada, não consigo pensar, não consigo lembrar, não consigo me concentrar, há uma incapacidade de dominar a situação. Meus queridos irmãos, Satanás usa vários meios para dominar a mente das pessoas. Veja como ele faz. Músicas. Sabia que ele usa a música? Exemplo, uma bossa nova, negócio meio depressivo. Sertanejo, sensualidades. Existe um grupo nos Estados Unidos, como o Stalin, que havia tortura, sacrifício e canibalismo através das músicas dele. Houve um assassinato de jovens americanos na época do ano de 1995 por conta de algumas músicas que ele ouviu. Veja essa música de Stalin. Vou traduzir, está no português. Olha essa música. A morte torna-me a capturar minha alma. Satanás, nosso mestre, em ações violentas do mal, guia-nos passo a passo. Derrama o sangue, deixa correr para mim, toma a minha mão, solta a sua vida. Você derrama o sangue e eu tenho a sua vida. Essa é uma das músicas de Stalin que os jovens americanos escutavam, e com isso houve suicídio e canibalismo em massa de jovens que ouviam isso. Um conjunto ACCD, olha a música deles. No ano de 1985, na Califórnia, 14 pessoas foram assassinadas e sodomizadas após a influência da música. Olha aqui a letra da música. Eu sou o espreitador noturno. Durmo durante o dia. Tudo em silêncio. Engano, penetro no seu quarto. Não há nada que você possa fazer. Era exatamente esse tipo de música, dessas músicas de rock mais pesada, né? Esse metal, essas coisas todas, aquele rock doideiro, e que muitas vezes as pessoas estão cantando em inglês, não sabem o que é, mas o maligno está ali. Está trabalhando por trás. E isso começa a trabalhar, a trazer imagens para a pessoa, são as chamadas mensagens subliminares. São informações que entram em nossa mente sem que percebamos, sem que possamos discernir ou julgar. É a propaganda que muitas vezes é feita e você não percebe. Diz alguns que logo quando a Coca-Cola lançou, que eles colocavam o nome Coca-Cola em cada intervalo desse filme no cinema. E quando passava, uma velocidade tão grande, você não via. Mas aparecia o nome Coca-Cola e diz que ficava na mente das pessoas. Dizem. Mas eu não descreio de nada disso. Então, meus queridos, nós devemos voltar para Jesus e só permitir que Ele ocupe a nossa mente. É como diz Filipenses 4, 7 e 8. Lembra que nós falamos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que for amável. Ele diz, se há boa fama, se há virtude, se há valor, então pense nisso e guarde isso no coração de vocês. Então, nós falamos sobre a mente. Vamos agora para o segundo assunto. Vamos falar agora sobre a vontade. O que é a vontade? É um instrumento para tomar decisões. Poder de escolha.
É através da vontade que o homem decide. Sabe o seu destino, as suas escolhas, o que vestir, o que não vestir, com quem casar, com quem não casar. Deus deu ao homem o poder de escolha para que ele escolhesse obedecê-lo e amá-lo. A palavra de Deus sempre apela para a vontade do homem. Sabia disso? Ele está sempre apelando para a vontade do homem. Olha isso aqui, ó. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então ele está sempre levando a uma tomada de decisão. Eu quero que você escute essa frase. Não escolhemos as consequências. Nós colhemos as consequências. Precisamos aprender a fazer boas escolhas. As más escolhas trazem péssimas consequências. O pecado, irmãos, ele trouxe sérios danos à vontade humana. O pecado trouxe. A vida de uma pessoa é consequência de suas escolhas. O presente e o futuro são consequência das escolhas do passado. Sempre podemos escolher entre obedecer a Deus ou Satanás. É você que decide. É você que toma as tuas escolhas. E aí vem alguns defeitos da vontade. Olha alguns defeitos da vontade. Inconstância, falta de iniciativa, falta de acabamento, você não consegue acabar nada, procrastinação, deixa mais para frente, derrotismo, medo de fracassar, obstinação, indecisão e vontade frouxa. Isso aqui são defeitos da vontade do ser humano. Precisamos, meus queridos, precisamos ajustar a nossa vontade com a vontade de Deus. A nossa vontade precisa ser redefinida, sujeita ao Espírito Santo. Lucas capítulo 2 e versículo de número 42 diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí é que está. Interessante que dentro dessa vontade, irmãos, para o homem ao perder comunhão com Deus, o homem fica sem a base correta da qual ele pudesse tomar decisão. A única base que ele tinha era ele mesmo, o próprio Deus. Seus próprios pensamentos e sentimentos. Homem passa a conhecer o bem e o mal, mas não tem base para decidir. Ele precisa de Cristo do seu lado. Decidir baseia-se em quê? Primeiro, em si mesmo, ou seja, natureza caída, pecaminosa, independente de Deus. Eu preciso depender de Deus, você também. Nossa vontade é independente, mas ela é contaminada pelo pecado, o egoísmo. Então, o pecado trouxe sérios danos à vontade do homem. Sérios danos, que nós já falamos, questão dos defeitos, né? E aí, para nós encerrarmos, precisamos ajustar a nossa vontade com a vontade de Deus. Precisamos realinhar, dimensionar, sujeitar a nossa vontade. Lucas 22, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos dá uma lição, irmãos. Ele poderia fazer, mas ele disse: não, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. João 8, 29, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Precisamos ajustar a nossa vontade à vontade de Deus. E encerramos. A nossa vontade deve ser fortalecida pela palavra de Deus, a fim de executarmos a sua doce e preciosa vontade. Meus queridos amados, pense sobre isso. Nós falamos que precisamos, a nossa mente, vontade e emoção precisa de cura. Nós falamos agora sobre a mente e sobre a vontade. Na parte de número 6, nós vamos falar sobre as emoções, exclusivamente sobre emoções. Que o Senhor nosso Deus possa te abençoar poderosamente, que o Espírito do Senhor haja em teu favor, que o Espírito de Deus te cure, te restaure, te renove e te faça um homem novo, uma mulher nova, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe e não esqueça, foco
sempre na fé.